companheira Vera, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU. Meus camaradas, minhas camaradas, boa noite. Muito obrigada pelo carinho. Eu sei o quanto é grandiosa a tarefa que o partido e os militantes do PSTU me confiaram. Eu sei da importância dessa tarefa. Eu sei dos desafios dessa tarefa. A única coisa que me mantém firme é saber que eu estou com os meus camaradas, que eu posso contar com cada um, que eu posso... Todos vocês sabem, eu já falei outras vezes, que para nós, as mulheres da classe trabalhadora, principalmente as mulheres mais pobres e, portanto, as mulheres negras, e se você levar em consideração as mulheres nordestinas e que saem do sertão, fugindo da seca, das necessidades, nós não somos ensinadas a falar em canto nenhum. A gente é ensinada a calar o tempo inteiro, a se encolher diante de todo tipo de opressão e de exploração. Então, para vocês saberem que a dificuldade que vocês têm de falar em público, muitas vezes, é a mesma dificuldade que eu tenho aqui hoje, viu? Então, estamos aqui entre nós. Só corrigindo a Tenágoras, eu sou do sertão de Pernambuco, chamado Inajá. Pode procurar no mapa que tem. E não foi em Inajá mesmo, eu nasci mesmo, foi no cercadinho, na roça, e saí de lá, e menina fui morar em Aracaju. E antes disso ainda passei por Paulo Afonso, porque no lugar onde eu nasci, além da seca, não tinha escola. Então era uma vida muito difícil. Como é a vida difícil do conjunto da classe trabalhadora e dos nordestinos que vêm para cá, para Aracaju, e que eu encontrei vários em todos os cantos por onde passei aqui nessa cidade. Desde os sindicatos, nas ocupações, fui encontrando com gente lá de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, de Alagoas. Não encontrei ainda do Piauí, não encontrei ainda no Maranhão. Mas já encontrei, inclusive, de Aracaju, lá na ocupação Coração Valente, lá em São José dos Campos. Bom, como todo mundo que está aqui sabe, e os companheiros que me antecederam já falaram, nós vivemos uma situação de crise política, econômica e, portanto, social muito profunda. A crise política que afeta o Brasil é a mesma crise que afeta o mundo. E isso a gente observa, por exemplo, nos 65 milhões de pessoas que se lançam ao mar na condição de imigrantes que ocupam os Estados Unidos e os países da Europa. E quando esse levantamento foi feito, ainda não estavam contados aqueles que saíram da sua terra aqui na Venezuela e vieram para as praças do norte aqui do Brasil em busca de sobrevivência. E como qualquer um, eu sei como é difícil a gente ser arrancado da sua terra, porque não tem condição de viver nela. É uma tristeza de dar dó, porque fica marcado na gente o cheiro, o gosto, a saudade, o olfato, né? Quando a gente ouve uma música, e eu sei o quanto é doloroso para os homens, mulheres e principalmente para as crianças que vivem numa condição como essa. E são milhões, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de milhões.
Quando os trabalhadores se levantam e querem se organizar, porque já não aguentam mais essa vida de sofrimento, governos como o do PT serviu-se de capataz dos Estados Unidos e mandou bater nos trabalhadores pobres e pretos do Haiti. Cumpriu o papel de capitão do mato aqui. Do mesmo jeito que agora Temer vai servir de capitão do mato lá no Congo para matar o nosso povo que é negro como nós lá na África. Nós não podemos permitir isso. Aqui no Brasil nós vivemos uma crise econômica também sem precedentes, e os companheiros também aqui que me anteciparam já falaram, que para a saída dessa crise, os governos, juntamente com o Congresso Nacional, todos eles de picaretas, um bando de ladrões, um bando de corruptos, imprimem à classe trabalhadora uma reforma trabalhista, uma lei de terceirização que condena os trabalhadores ao trabalho cada vez mais precarizado e querem impor a pá de cal na reforma previdenciária, porque a reforma da Previdência, ela não começou agora. Ela passou por Itamar, ela passou por Collor, ela passou por Fernando Henrique, ela passou pelo governo Lula e agora o governo Temer quer continuar a fazer. Até agora não conseguiu. E não conseguiu, não foi por conta daquele congresso de picareta, não. Não conseguiu porque a classe trabalhadora desse país se levantou. Tem a mania de dizer que brasileiro não gosta de lutar. Isso não é verdade. Isso é pura mentira. Todos os dias incutem na nossa cabeça que nós somos covardes. Todos os dias incutem na nossa cabeça que nós somos incapazes de lutar. Do mesmo jeito que dizem para nós que somos incapazes de governar, que somos incapazes de tomar conta do país. Não é verdade. A classe trabalhadora brasileira, tudo que ela tem é fruto da sua luta. Nenhum governo lhe deu, nenhum patrão lhe deu. Ao contrário, todos os patrões lhe tiraram, todos os governos tiraram. E foram contra eles que nós nos levantamos. Nos levantamos no dia 28 de abril, nos enfrentamos durante 4 horas contra a repressão em Brasília e nos levantamos no dia 30 de junho. E nós não derrotamos o governo Temer e não botamos abaixo aquele Congresso e não botamos abaixo aquela reforma, porque a classe trabalhadora tem no seu meio, para matar com pau, meio mundo de dirigentes traidores. E nós precisamos acabar com os traidores da classe trabalhadora, porque eles são um empecilho na nossa vida, eles são uma muralha na nossa vida, eles saem dificultando as nossas lutas. Nós poderíamos ter derrotado se as direções que estavam lá não tivessem baixado as suas bandeiras, tivessem seguido o exemplo do PSTU, tivessem seguido o exemplo da CSP com lutas, tivessem seguido o exemplo do Luta Popular, que lutaram até o fim, entraram de forma organizada e saíram de forma organizada, porque nós sabemos lutar, porque essa é a nossa vida. E lutamos pelas nossas necessidades. Nós precisamos lutar, não é uma escolha, é uma necessidade. Nós precisamos de terra para plantar, não pode ser sonho, nem pode ser pesadelo, precisa ser realidade. Nós precisamos de casa para morar, não pode ser sonho e nem pode ser pesadelo, nós queremos a nossa casa. Nós precisamos de emprego, nós queremos trabalhar. É uma condição humana o direito ao trabalho, que o capitalismo nos nega, nos rouba e nos tira o direito à humanidade. Nós precisamos garantir que esse pesadelo vai acabar. Vai acabar, porque a classe trabalhadora vai forjar nesse país emprego para todo mundo. O trabalho tem que ser um direito. O trabalho tem que ser uma condição. O trabalho não pode ser para alguns. E mais do que isso, nós queremos que o direito e o resultado do nosso trabalho seja nosso. Porque nós trabalhamos toda uma vida,
desde quando nascemos e muitas vezes até adoecermos ou quando morremos. E nós não ficamos milionários por causa disso. Porque a burguesia nos rouba tudo. Os empresários e os grandes empresários nos roubam tudo. A lógica do sistema capitalista é produzir para a satisfação dos lucros de um punhado de gente, enquanto a gente amarga todo tipo de necessidade. Então, nós estamos aqui para fazer um chamado aos trabalhadores, às trabalhadoras, à juventude, aqueles que militam no movimento popular, no movimento estudantil, no movimento sindical, aqueles que nesse momento estão desempregados, que se organizem por emprego, dizer que nós precisamos fazer uma rebelião nesse país. Nós precisamos nos rebelar e dizer que a gente não aguenta mais e não vamos tolerar mais passar fome. Nós não vamos tolerar viver com salário arrochado. Nós não vamos tolerar ser perseguidos. Nós não vamos tolerar ser humilhados. Nós não vamos tolerar não ter uma casa onde a gente possa voltar quando a gente passa o dia inteiro ou procurando emprego ou depois de um dia de trabalho. Nós não vamos permitir. Nós precisamos nos rebelar. E aí, meus camaradas, esse é o chamado que faço a vocês na condição de pré-candidata a presidente pelo PSTU. Por quê? Porque nós não acreditamos que as eleições vão resolver os nossos problemas. Portanto, o chamado aqui a ser feito é que lutemos para abraçar esse projeto do PSTU, esse programa do nosso partido, nas eleições e para além das eleições. Porque as nossas necessidades não cabem numa urna. Numa eleição controlada pela burguesia, financiada pelos grandes empresários. Não, essa democracia não nos serve. E a crise que nós vivemos, além de econômica, é também uma crise política. Basta a gente assistir os jornais todos os dias. É todo mundo envolvido em corrupção. Quando você olha direitinho, não dá para sobrar quase ninguém. O que sobrar é exceção, porque a regra nesse país, do parlamento, passando pelo executivo, é roubar dinheiro da classe trabalhadora. É corrupção que campeia nesse país. E os trabalhadores? E outra crise que se expressa também é quando a burguesia está lá em cima se engalfinhando. E isso se expressa nas candidaturas que eles estão jogando agora nas eleições. É candidato de todo tipo. Vai de Bolsonaro, que é um arremedo de ditador. Um cara que faz apologia ao estupro. Um homem racista, homofóbico, que defende a pena de morte para pobre, que é racista porque ele tem nojo de negro, ele olha para a gente com nojo, do mesmo jeito que a burguesia e os ricos olham para nós com desprezo, com escárnio. Não sabem esses senhores que o chão de luxo que eles pisam são construídos com sangue, com suor, com a vida, com a saúde da classe trabalhadora que aqui está. Mas também deixem estar esses senhores, que essa farra vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Porque se é verdade que lá em cima eles não se entendem, aqui embaixo a gente também não confia neles. Nós não confiamos na justiça dos ricos. Nós não confiamos no parlamento. Nós não confiamos no executivo. Porque eles não são nossos. Eles não servem às nossas necessidades. Eles não servem aos nossos interesses. Basta ver que para rico ser preso nesse país é a maior dificuldade do mundo. É meio mundo de instância, é meio mundo de advogado, é meio mundo de acordo, é meio mundo de lei. E quando o cara vai preso é com uma tornozeleira eletrônica e vai morar em casa, que é um palácio. Cadeia mesmo é para pobre e preto. E, portanto, os filhos da nossa classe. Então, a justiça tem lado.
tem lado, não é o nosso lado. Essa justiça não é nossa. Não é nossa. E é por isso que a classe trabalhadora não confia nela e está certa de não confiar. Os governantes desse país, a única tarefa que tem é de lascar com o nosso lombo para garantir os interesses dos ricos. Do mesmo jeito que aquele parlamento se vende a tudo quanto é empresário desse país para garantir os interesses, como da Friboi, da JBS, da Odebrecht, da OAS, da Camargo Correia, que são todos envolvidos em corrupção e passaram por todos os governos, do PT, do PMDB, do PP, do PSDB, do DEM e todos, quase todos os pés daquele Congresso. Inclusive, Bolsonaro, que diz que é um homem honrado e honesto, teve a sua campanha financiada pela Friboi, teve seu patrimônio duplicado e é milionário. E ninguém fica milionário trabalhando nesse país. Só tem duas formas de você ficar milionário: explorando e através da corrupção. Quando você não faz um, faz outro, ou faz as duas coisas combinadas. Geralmente nesse país se fazem as duas coisas juntas. Portanto, não serve para a classe trabalhadora. E na hora exata nós vamos enxotar esse filhote de ditador covarde e servil à burguesia. Do mesmo jeito que Alckmin, que todo mundo sabe que é um governo repressor neoliberal, parceiro de Fernando Henrique Cardoso, que a gente já viveu os seus tipos de governo, que agora teve a cara livrada na Lava Jato, a mesma que prendeu Lula, também não pode servir a classe trabalhadora, porque quem mora aqui em São Paulo e quem mora também fora sabe como é que é. Do mesmo jeito que Rodrigo Maia do DEM também não serve para nós, porque esteve naquele Congresso empenhado em retirar direito dos trabalhadores. Votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da lei da terceirização e queria votar a favor da reforma da Previdência. Não votou porque nós lutamos. Não serve para a classe trabalhadora. Marina Silva, que aparece agora, depois desse tempo todinho, foi aliada de Aécio no segundo turno da eleição passada. Ou não foi? Quem aqui não lembra? Como é que ela pode defender os interesses da classe trabalhadora se ela se alia com Aécio, que nesse momento é réu também por corrupção? Não pode. Nós entendemos e não confiamos na Lava Jato e nenhum tipo também de operação aí contra a corrupção, de caça corrupto. Porque a gente já viu, nós temos acordo que a justiça, ela faz justiça seletiva. É verdade. Agora, o PT está errado quando diz que para não fazer justiça seletiva tem que tirar Lula da cadeia. Não é verdade. Para que a justiça não seja seletiva, é preciso, já que prendeu Lula, prender o resto. Temer tem que ir para a cadeia. Aécio tem que ir para a cadeia. Renan tem que ir para a cadeia. Sarney tem que ir para a cadeia. E não precisa ficar moribundo como Maluf, não. Porque Maluf tem quase 30 anos de processo nesse país e foi agora às vésperas de morrer. Só não morre porque é rico para morrer. É difícil. É difícil. É difícil porque tem tratamento de ponta. Só quem morre mesmo assim, à vontade, ao rodo, são os pobres. Porque quando você depende do SUS, aí a desgraça é grande, né? Bom, e para tudo isso, meus camaradas, tem saída? Tem saída. Porque tudo isso é fruto das relações sociais. Nós podemos resolver o problema do Brasil? Podemos. Precisamos. É necessário. O Brasil é um país rico. Não há nada que justifique existir no Brasil uma única pessoa que passe fome. Porque só nesse país ele é capaz de produzir alimento não só para a população brasileira, mas alimentar todos os nossos irmãos da América Latina. E nós podemos fazer isso quando a gente fizer revolução agrária. Para isso nós precisamos expropriar o grande latifúndio, o agronegócio,
as terras produtivas e improdutivas. Precisamos fazer isso. Do mesmo jeito que para atender às nossas necessidades, nós não vamos mandar um vintém para banqueiro. E não diga que a gente está dando calote em banqueiro porque não está pagando a dívida pública. Porque os governos desse país, há décadas e séculos, dá calote na classe trabalhadora para garantir direito de banqueiro. Pois agora nós vamos garantir que o dinheiro que vai para o bolso de meia dúzia de banqueiros vá para a saúde, educação, moradia, transporte, saneamento, que a gente precisa disso tudo. As empresas que vêm para cá explorar a mão de obra farta e barata, como as multinacionais, nós não vamos deixar que a sua remessa de lucro voltem para os seus países de origem. Sabe por quê? Porque o dinheiro vai ter que ficar aqui, que ele foi produzido aqui, ele foi lucrado aqui, ele tem que desenvolver aqui. As necessidades aqui dentro. Nós precisamos garantir uma redução de jornada, sem redução de salário, que todo mundo nesse país, desde que não esteja doente, desde que não seja idoso e desde que não seja criança, possa trabalhar. E tem condições para isso? Tem. Tem tecnologia para isso? Tem. O que falta é reduzir a jornada de trabalho e ter como tarefa uma coisa: a satisfação das necessidades de quem trabalha. A satisfação das necessidades humanas e não a satisfação do lucro e a ganância dos grandes empresários, como acontece aqui. Que só se atende às necessidades de latifundiário, de banqueiro e dos grandes empresários industriais e comerciais desse país e fora dele. E para isso, meus camaradas, nós vamos ter que travar grandes lutas. Tanto contra os grandes empresários que nesse país não passam de 100. Sabe o que é 100? É 100 contra milhões. Nós podemos derrotá-los. Nós podemos derrotá-los, porque são 100 que não sabem apertar um parafuso. Nunca pregou um prego numa barra de sabão. E tudo que eles têm é resultado do nosso trabalho. Então, se é resultado do nosso trabalho, fomos nós que construímos, fomos nós que produzimos, fomos nós que nos sacrificamos, nós não estamos tirando de ninguém. Vamos buscar o que é nosso. Nós vamos buscar o que é nosso. Porque está mais do que na hora de tomar conta daquilo que a gente faz, para atender às nossas necessidades. E para isso, meus companheiros, nós temos uma tarefa que é muito importante. O PSTU, para além de estar chamando uma revolução, uma rebelião, sabe que é necessário que a gente se organize, enquanto classe trabalhadora, no lugar onde a gente esteja, em qualquer canto desse país, para que de forma organizada nós derrubemos, os de baixo derrubam os de cima, porque os de cima são organizados. Eles têm o parlamento, eles têm a justiça, eles têm o braço armado. E nós temos a força de trabalho. E parte do braço armado dele é tão trabalhador como nós, é tão explorado como nós. Façamos aliança para que os soldados rompam com os seus generais e somem fileiras conosco. É essa a tarefa que nós temos que cumprir. Por isso, meus companheiros, nós temos uma tarefa agora antes das eleições. O PSTU lançou um manifesto. Nós não vamos ter tempo de televisão, tá? Então, nós vamos precisar que cada companheiro, que cada companheira que está aqui, de todos os cantos desse país, peguem esse manifesto. Não pegue só o seu. Não apenas leia e guarde. Pegue o manifesto, entregue para as pessoas, conversem com as pessoas sobre o programa do PSTU e diga que nós não queremos um mandato de presidência da República para governar para o sistema capitalista, não. Nós queremos é destruir o sistema capitalista. Nós queremos é destruir o Estado podre capitalista. Nós queremos é acabar com a democracia nojenta, que é a democracia dos ricos. E que nós vamos forjar nas lutas a nossa sociedade, que é socialista. O nosso Estado, que é controlado pela classe operária.
a nossa democracia, que é direta e organizada nos conselhos populares. Por isso, nós vamos varrer esse país com o manifesto do PSTU. E para isso, a gente só pode cumprir essa tarefa se cada um de vocês que está aqui, cada um, pegue o manifesto, distribua o manifesto, conversem com as pessoas, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, com a sua família, com o empregado, com o desempregado, com aqueles que estão aposentados, com os meninos pequenos, porque o futuro deles está prejudicado se for nesse sistema. A gente precisa construir outro para eles. Vamos conversar, vamos apresentar o nosso programa, porque esse programa não é um programa para as eleições, ele é um projeto para a libertação da classe trabalhadora, do jugo da exploração capitalista, do jugo da opressão. E para que a gente possa ter direito à liberdade, para que a gente possa ter sossego, para que a gente possa viver com tranquilidade, para que a gente possa voltar para casa tranquilo, que a gente saiba que pode trabalhar, que um dia a gente possa ir no cinema, que um dia a gente possa ir ao teatro, e isso não seja sonho distante de muita gente. Para que isso tudo aconteça, nós vamos precisar destruir o Estado capitalista, nós vamos precisar destruir essa sociedade podre e construir essa outra sociedade que é nossa. Se é nossa, a tarefa é nossa. Nós não queremos fazer acordo com a burguesia e nem com o reformista, porque não cabe. Essa casa está podre. Ela não aguenta tintura. Suas bases estão podres, seus alicerces são podres. Eles são forjados na exploração e na opressão e na divisão da nossa classe, pelo sexo, pela cor e pelo desejo sexual. Nós temos que repudiar essa sociedade. Ela não pertence a nós, mas ela vive do nosso trabalho. Então somos nós que temos que destruí-la. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso chamado. Agora nas eleições, para além das eleições. Obrigada. Não abro mão do socialismo e da revolução. Eu tô com a